desafios e promover avanços científicos e tecnológicos no setor. Sempre atento às realidades regionais brasileiras, acredita na cooperação, no diálogo e na transparência como itens indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social do país. O Senai C-Ticket, por meio da rede Senai Têxtil e de Confecção, gera maior capacidade de resposta às exigências e novos paradigmas de um mundo que se transforma constantemente. Senai C-Ticket. Inovação, tecnologia e educação para o crescimento da indústria e da sociedade. Acesse senaiceticket.com/redetextil e baixe os manuais para a confecção de máscaras contra o Covid-19. O Senai C-Ticket é referência em inovação, tecnologia e educação para a indústria química, têxtil e de confecção. Desenvolve conhecimento técnico que beneficia não somente a indústria, mas também diversos setores da sociedade, buscando superar desafios e promover avanços científicos e tecnológicos no setor. Sempre atento às realidades regionais brasileiras, acredita na cooperação, no diálogo e na transparência como itens indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social do país. O Senai C-Ticket, por meio da rede Senai Têxtil e de Confecção, gera maior capacidade de resposta às exigências e novos paradigmas de um mundo que se transforma constantemente. Senai C-Ticket. Inovação, tecnologia e educação para o crescimento da indústria e da sociedade. Acesse senaiceticket.com/redetextil e baixe os manuais para a confecção de máscaras contra o Covid-19. O Senai C-Ticket é referência em inovação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos aí ao vivo, mais uma vez. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa live. Já, se não me engano, é a quarta ou a quinta live que estamos fazendo aqui, muito legal. E essa live de hoje é especial, que o Departamento Nacional nos apoiou ainda mais do normal, né? Entrou também aqui para apresentar a parte que a Vanessa vai falar para a gente aqui, logo no início, sobre Conexão Senai, enfim, vai trazer para a gente novidades aí do Departamento Nacional, e tivemos aí uma divulgação bem legal, agradeço muito ao Senai Departamento Nacional, realmente comprou a ideia com a gente e está nos apoiando demais, aí a gente agradece muito. Hoje a live, pessoal, vai falar sobre uma continuidade daquele assunto que a gente vem falando dos EPIs, né, da parte de confecção de máscaras, trazer um pouco de novidades e atualizações sobre esse processo de fabricação das máscaras. A gente vai ter, na sequência, nós vamos falar primeiro agora com a Vanessa, do Departamento Nacional. Ela vai apresentar para a gente aqui as ações que estão sendo feitas pelo Departamento Nacional. Na sequência, o nosso gerente de tecnologia do nosso IST, Fabian Diniz, vai trazer novidades aqui sobre testes, sobre Anvisa, e, enfim, assuntos bem interessantes que eu acho que todos que estão hoje fabricando máscaras ou com intenção de fabricar máscaras vão ter muito interesse nesse assunto. E aí a nossa expert, aí, a Patrícia Diniz, que já tem apresentado com a gente várias vezes aqui, por diversas vezes, aparece na TV, aparece em live. A Paty é sensacional, com uma forma muito didática, apresenta para a gente esses assuntos. Pessoal, a gente vai começar no seguinte, nós vamos conduzir aqui as palestras, digamos assim, ou a fala dos nossos convidados, e ao final a gente vai abrir para perguntas, tá certo? Nada impede que durante as apresentações, se surgirem dúvidas, por favor, fiquem bem à vontade para escrever no chat aqui da live, e a gente vai estar lendo, né, e conversando aí com os palestrantes no final. Então, os palestrantes vão responder isso no final, tá bom? Então, por isso eu peço aí que Fabian e Paty fiquem com a gente até o final, para que a gente possa responder essas perguntas mais técnicas. Tá certo, pessoal? Perguntas... Valeu, Fabian. Isso aí, fica a postos aí. A gente vai preparar aqui as apresentações. A Vanessa vai falar primeiro, Fabian, e na sequência eu vou te chamar, tá?
Eu acho que é o seguinte, pela agenda apertada que a gente tem do Departamento Nacional, eu sugiro o seguinte, a Vanessa apresenta para a gente as iniciativas, e se surgirem dúvidas, pessoal, eu vou deixar uns 2 minutinhos, enfim, para algumas perguntas mais rápidas, para a Vanessa poder tirar as dúvidas e ficar mais tranquila também, caso surja alguma emergência, ela tenha que sair, beleza? Então, Vanessa, a palavra é para você, tá bom? E é o seguinte, se você não conseguir projetar por aí, eu já estou com a tua apresentação. Tá. Por aqui, tá bom? Tá legal, Kurek. Eu vou tentar, então, já colocar aqui, tá bom? Uma boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês dessas iniciativas do CETIC, que tem sido um grande parceiro aqui com a gente. Eu vou fazer uma projeção aqui, bem rapidinho. Certo, assim que tiver ok, eu te aviso, tá, Vanessa? Ainda agora estamos vendo, tá? Se quiser colocar aí no módulo de ação. Pronto. Joia, vamos começar então. Bom, pessoal, eu vou trazer um pouquinho, bem rapidamente, como foi o histórico de todo esse trabalho que tem sido feito dentro da iniciativa de prevenção pelo Senai. Então, logo no início da crise, mais ou menos meados de março, quando a gente viu a necessidade de mobilizar toda a rede Senai nacional, em 5 iniciativas. Nós agrupamos em 5 iniciativas para que a gente pudesse realmente apoiar toda a indústria durante essa crise. E nesse caso, não só a indústria, mas também todas as instituições de saúde que estavam na linha de frente de combate a essa pandemia. E aí nós reunimos todas as ações dentro de 5 iniciativas, que é uma iniciativa de diagnósticos, para ampliar o número de diagnósticos laboratoriais e testes rápidos. A iniciativa de prevenção, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, o que a gente está falando de aumentar a produção, a fabricação de equipamentos de proteção individual e álcool antisséptico, e é onde eu vou concentrar a maior parte da minha fala aqui para a gente mostrar tudo que tem sido feito. E há 2 iniciativas relacionadas a respiradores, a novos respiradores, ampliar o número de respiradores por meio de desenvolvimento realmente de novos equipamentos e a manutenção de respiradores em todo o país que estavam fora de operação, que poderiam ser recuperados, e um edital de inovação, uma chamada missão contra a Covid dentro do edital de inovação, que já é um edital do Senai bastante antigo, é um dos instrumentos de inovação mais longevos que nós temos, mais de 14 anos que existe o edital, e a toque de caixa a gente acabou criando uma chamada específica para inovação relacionada a projetos de pesquisa com soluções rápidas, de curto prazo e alto impacto para o combate ao Covid. E aí, dentro da iniciativa de prevenção, que é onde eu vou focar aqui a nossa atenção, como que nós começamos esse trabalho? Assim, primeiro que a gente levantou quais eram os EPIs que a gente precisaria realmente estar na linha de frente, e consideramos que existiam alguns institutos dentro de alguns departamentos nacionais, dentro de alguns regionais que fazem parte do Senai Nacional, que poderiam ser os líderes daquela iniciativa, dada a sua competência técnica naquele assunto, e que poderiam elaborar fichas técnicas e treinamentos, capacitações para todos os demais departamentos regionais, e que, por sua vez, esses estados, esses institutos, em cada estado do Senai, onde o Senai está localizado, que eles pudessem ampliar a produção de EPIs, colocando todo esse conhecimento junto às empresas e capacitando mais empresas para que elas pudessem começar a fazer a produção. Num primeiro momento, a gente teve uma ação muito mais de fabricação interna, com apoio das empresas por meio de doações de matérias-primas para a fabricação desses EPIs, por meio de coprodução, algumas empresas utilizando as instalações dos institutos do Senai, dos departamentos regionais, para a fabricação desses EPIs, tudo para doação.
Então, esse foi o nosso primeiro movimento, capacitar outros Senais em todo o Brasil, institutos, para que eles pudessem apoiar empresas nesse momento a também produzir EPIs e internamente do Senai, com as devidas condições, por meio de doações e coproduções, a gente pudesse também apoiar na produção para doação, exclusivamente para doação desses materiais. Então, aqui eu trago alguns números da evolução. A gente começou a consolidar efetivamente esses números no dia 15 de abril, quando a gente começou a ver que vários estados já estavam começando a se mobilizar, a ser capacitados para conseguir fazer a produção de equipamentos de produção de proteção individual. E aqui a gente mostra a evolução em tão curto tempo, o quanto que essa rede do bem foi formada e quanto que a gente recebeu de apoio de empresas para a gente conseguir efetivamente ampliar essa produção. Hoje nós estamos com 100% dos departamentos regionais, dos estados, participando dessa iniciativa, apoiando empresas na produção de EPI e também com apoio de outras instituições, fazendo produções para doação. Junto com empresas. Hoje nós temos 367 empresas parceiras. Essas empresas, elas apoiam tanto com a doação de materiais e equipamentos, com a coprodução ou montagem desses EPIs e também utilizando a estrutura do Senai para realizar essas produções. E o nosso foco hoje, que a gente vai falar de máscaras, desde o início, o CETICET tem se colocado de uma forma extremamente apoiadora, extremamente rápida de trazer soluções e de trazer uma forma, uma dinâmica de trabalho que tem sido exemplo para a gente em todo o Brasil. E com a colocação de fichas técnicas de uma forma muito ágil, muito eficiente, o contato com as empresas. Então, essa liderança em relação a máscaras e vestimentas está hoje com o Senai CETICET, desde o início com o Senai CETICET, e realmente tem sido um benchmarking para todo o país em relação a essa velocidade de transformação e de trazer coisas novas. Hoje, a produção, o número que a gente tem de máscaras cirúrgicas que já foram produzidas por meio dessas parcerias ultrapassa a marca de 14 milhões de unidades. E máscaras de uso comum, mais de 12 milhões de unidades. E isso foi... esses números eles foram crescendo de uma ordem tão rápida que até a gente foi tomando um susto, porque realmente a gente viu a mobilização de empresas e cada vez mais pessoas engajadas em querer apoiar e também de transformar. E eu vou comentar um pouquinho mais à frente que essa ideia da doação, da parceria, o tanto que ela é importante, mas o tanto que ela também trouxe de outras oportunidades para que a gente pudesse apoiar as empresas nesse momento também a manter as suas atividades, a ter a manutenção dos empregos, a garantir também a sua saúde, sua sustentabilidade. Então, apoiando tanto que essas empresas passassem a produzir EPIs, o que não era a sua produção inicial, o seu escopo de trabalho inicial, aumentar a produção daquelas que já produziam, de alguma forma, algum equipamento de proteção individual ou gostariam de entrar nesse mercado. E com isso eu vou falar um pouquinho da conexão Senai. Então, só aqui passando rapidamente como esse movimento vem trazendo aqui todas as capacitações que foram realizadas em relação aos equipamentos de proteção individual. Então, esse é o segundo momento exclusivo que a gente tem para máscaras cirúrgicas, vestimentas e máscaras de uso comum, as máscaras caseiras, domésticas, como a gente tem chamado, e também o conexão. Então, cada uma dessas caixinhas foram capacitações que a gente fez em todo o Brasil para poder ampliar realmente o conhecimento. E aqui a gente traz um ponto bastante importante, que é a geração de dúvidas, a geração de novos conhecimentos, e que isso cada vez mais a gente foi ampliando significativamente. Todas essas capacitações, elas tinham todo um respaldo e um acompanhamento da Anvisa. Então, todo novo conceito que era sendo colocado,
se era alguma coisa nova, a gente levava essa consulta de uma forma estruturada para a Anvisa, e esse caminho foi muito rápido para que a gente pudesse realmente ter soluções ou então orientações do como nós deveríamos proceder em termos de novos testes, em termos de colocação de novos processos de fabricação, novos materiais e como que a gente deveria proceder isso. Esse trabalho continua, é constante, e a gente tem buscado cada vez mais ter celeridade para que a gente possa realmente cada vez mais ampliar essa produção de EPIs. Aqui eu trago também os cafés, acho que foram mais do que 4, Kurek, estou olhando aqui, dos cafés virtuais que aconteceram do C-Ticket, fizemos um trabalhinho de casa aqui. Estou vendo aqui, até nem lembrava de tantos. E aqui a gente teve também a participação de mais de 600 pessoas, assim, um trabalho fantástico que foi feito pelo Senai C-Ticket, e muito, muito bacana poder ter participado de tudo isso. E aqui, como eu comentei com vocês, desse movimento de produção de EPIs, a gente viu que existia realmente uma necessidade de dar apoio efetivamente às empresas na produção desse EPI. Então, foi criada uma chamada dentro do edital de inovação também, o Conexão Senai, que o foco não era inovação, mas era realmente processo produtivo, produção, e que cada uma das empresas que fossem aprovadas nessa chamada, elas tivessem um apoio com uma mentoria, uma consultoria, elas ganhariam uma consultoria, uma mentoria online de 8 horas gratuitas, para que elas pudessem passar a realizar a fabricação de EPIs, ou então transformar sua produção de confecções, lingeries, enfim, que pudessem passar a produzir EPIs, ou também aquelas que tinham interesse em ampliar a sua produção. Então, era uma forma bastante rápida de que a gente pudesse conceituar essas empresas na produção de equipamentos de proteção individual, para que elas pudessem realmente se reposicionar e se garantir nesse mercado e nesse momento de crise que nós estamos vivendo. O resultado, essa foi uma primeira chamada para 250 empresas, o resultado vai sair ainda essa semana, e a gente já tem uma lista de espera, aí a gente já tem um número bastante significativo de empresas interessadas em novas chamadas como essa. A gente está buscando um número maior de recursos para que a gente possa realmente colocar mais chamadas como essa, que a gente realmente viu que é muito importante nesse momento esse apoio com as empresas, e esse é o papel do Senai, apoiar as empresas a qualquer momento, apoiar a indústria a realmente garantir a sua produção. Bom, era isso, a minha parte, Kurek, fiquem à vontade aqui para dúvidas, estou à disposição. Legal, Vanessa, legal, muito obrigado pela tua apresentação. Excelente, o que nos impressiona são aqueles números, né? É impressionante como é que pode, assim, o volume, e o mais interessante de tudo, que foi bem espontâneo, né? Como você falou, os números começaram a subir, crescer, é uma coisa que está na essência aí do Senai, se prontificar para ajudar, né? Eu acho que isso foi muito legal. Isso são aquelas coisas que dão orgulho da empresa que a gente trabalha, né? Muito legal, muito legal. Parabéns para todos nós aí, para todos que são do Senai aí. Foi uma iniciativa sensacional, né? E espontânea. Isso é o mais legal de tudo. Eu vou dar um minutinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, sinalizem aqui, que aí a Vanessa responde, tá? Na verdade, deixa eu ver se tem alguém escreveu alguma coisa aqui, eu acho que tem o Wellington, José Wellington. Enquanto isso, pessoal, eu vou reforçar o seguinte, a gente vai estar disponibilizando o link aqui no chat, né, da reunião, para que vocês entrem lá, coloquem o nome de vocês para receber o material que está sendo apresentado aqui nessa live e recebam no e-mail de vocês. É bem simples, ó, a Thaís acabou de colocar lá no chat, é o link para acesso ao conteúdo técnico e gravação da live. Tá? Então, entra ali, coloca um nomezinho, e vocês vão estar recebendo o e-mail com as informações todas dessa live e o link, né, da gravação, para vocês poderem compartilhar aí com todas as pessoas que vocês acharem que têm interesse. Vanessa, aqui ó, surgiu uma dúvida do Arthur. Máscara cirúrgica, costurada, divergência com a Anvisa. Bom, esse é um assunto que o Fabiano vai tocar mais para frente, né? Seria muito mais dúvidas relacionadas à tua fala aqui do Senai, das ações mesmo do Senai. Bom, Arthur, essa aí a gente vai responder depois, beleza? Na sequência a gente fala.
Vanessa, você ia falar alguma coisa? Te interrompi. Não, era isso mesmo, assim, essa demanda da máscara cirúrgica, o Fabiano tem acompanhado desde o início, a gente, logo no início, foi uma das primeiras consultas que a gente colocou com a Anvisa, acho que antes mesmo de falarem ainda de máscara doméstica, a gente tem todo um relatório das consultas para a Anvisa, antes da gente estar falando em máscara doméstica, a gente já estava falando da questão de máscaras por costura, e não só por sonda, né? Só por ultrassom. E aí a gente tem já algumas novidades, mas eu não vou fazer spoiler, vou deixar para o Fabiano responder depois. Tá certo. Vanessa, a gente te agradece muito, tá, pela tua participação, muito obrigado. Excelente material, se você permitir, eu vou compartilhar também com todo mundo que está aí. Claro. Tá? Vou colocar junto aí com o material dos outros palestrantes, né, do Fabiano e da Patrícia, para todos que estão nos assistindo, reforçando que a gente está transmitindo também pelo YouTube, tá, pessoal? Vi lá que já tem vários acessos, então, muito legal aí. Acho que aos poucos a gente vai ampliando ainda mais aí a abrangência, né, a capilarização dessas lives. Bom, Vanessa, brigadão mais uma vez. Agora a gente vai falar com o nosso gerente aqui de tecnologia, grande amigo Fabiano, tá aí, todo elegante. Fabiano, Fica à vontade, Fabiano. Fabiano vai falar sobre as iniciativas aí com a Anvisa, testes e tudo mais, né, Fabiano? A palavra é tua, Fabiano. Fica à vontade. Obrigado, Kurek. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer aí a oportunidade da gente falar um pouco mais sobre a questão de confecções de máscaras, sejam elas cirúrgicas ou máscaras sociais, como a gente chama, ou máscaras caseiras, né? Então, como a Vanessa colocou bem, logo no início de março, quando a ONU decretou que a gente estava vivendo uma pandemia, né, e que a situação era já bem alarmante, o Senai CETICT foi desafiado, obviamente, pela sociedade, pelas empresas, pelo próprio Senai-DN, em ter uma atuação forte nessa questão de especificação técnica, ficha técnica, modelagem, estudos sobre novos materiais. E isso, a gente assumiu esse desafio, realmente corremos atrás disso e trouxemos isso como um entregável para a sociedade, para os diversos departamentos regionais, para as empresas que utilizam muito essas informações, e até mesmo para a BNT e a Anvisa, que também utilizam do nosso material que nós geramos como informações para gerar notas técnicas, para fazer parte dos estudos deles, né? Eles utilizam o nosso material que a gente gera, né? Os estudos sobre materiais, por exemplo, nosso. Então, o que acontece? Eu vou atualizar para vocês um pouco o que é que a gente está fazendo hoje no que diz respeito à participação de grupos técnicos, né? E que isso é importantíssimo quando o Senai, e aí vocês entendam que quando a gente fala Senai CETICT, não é o Senai CETICT que está participando, né? A gente está representando o Senai, e isso é muito importante, porque é o posicionamento do sistema Senai, é o posicionamento, né, da rede Senai, né, de institutos, de STs, de ISE e de todos os departamentos regionais se posicionando como um provedor de soluções, como um apoiador para essas instituições, participantes dos grupos técnicos, né? E aqui eu vou falar um pouco isso. Hoje, a gente participa de 3 grupos técnicos. O primeiro grupo técnico que a gente participa, que a gente lidera até, é um grupo técnico criado pela ABVTEX. A ABVTEX, a Associação Brasileira de Têxtil, ela criou um grupo entre seus varejistas e magazines, como C&A, Carrefour, Marisa, Calvin Klein, todos os seus associados, e convidou a gente para liderar tecnicamente sobre elaboração e fabricação de máscaras caseiras. Nesse grupo, a gente discute materiais, embalagens, a gente fala de uso, a gente fala de pós-uso, a gente fala de higienização de máscaras, e a gente está saindo. Ontem tivemos a versão V0 desse documento, e ele vai apoiar para que os varejistas, né, esses grandes varejistas, utilizem como o seu principal documento de criação de máscaras caseiras para esse documento, né? Vai ser esse documento que vai ser o norteador
desses grandes magazines. É claro que cada magazine vai fazer a sua especificidade, fazer uma máscara diferente, um modelo diferente, uma forma diferente, mas vai seguir essa linha mestra, esse esqueleto que a gente está criando. Foi o Senai Cetigas que criou, junto com os varejistas. Isso é muito importante para que a gente tenha no mercado máscaras que, de fato, não possam, por exemplo, dar alergia às pessoas que estão usando, elas estejam adequadas no modelo ideal, porque a gente vai ter uma reportagem antes de ontem na televisão falando que o material é importante, mas a modelagem é importante. Não adianta eu estar com um material que filtre 100%, por exemplo, se eu tiver aberturas laterais ou aqui na frente. De qualquer forma, eu vou acabar sendo contaminado. Então, a questão da modelagem é importante, a questão do material que filtra, se não filtra, qual que filtra mais, qual aquele que faz, pode causar algum dano à pele. Isso está nesse documento, que a gente já vai colocar também no nosso conjunto de documentos que estão disponíveis na internet. Aí o Urec depois pode passar para o pessoal o link. Muitos de vocês já conhecem o link, mas a gente vai passar até no final, a gente passa novamente. E é onde está esse documento também, que é o documento do varejo, que é um documento que foi criado pelos varejistas, né? Isso é um grupo importantíssimo, porque é onde a gente posiciona, onde a gente coloca aquilo que o Senai, né? Vamos falar sempre Senai, né? Onde o Senai entende que é melhor para a sociedade, né? E que é melhor para a indústria também. Um grupo com a BIT, né? A Associação Brasileira também da Indústria Têxtil, a gente atua com a BIT na criação, na ampliação, na realidade, de novos materiais, estudando novos materiais que possam ser utilizados para a fabricação de máscaras caseiras. Porque no início, quando o governo começou a orientar, a sugerir que as pessoas fabricassem máscaras até em casa, a resolução, a orientação ela veio muito focada com utilize material 100% algodão, né? E a Anvisa depois soltou, a BNT, perdão, soltou uma nota técnica, não uma norma, uma nota, onde ela também ratificava a questão de 100% algodão. E, obviamente, a gente sabe que nem todo mundo tem disponível 100% algodão. A gente entende que algumas mesclas de tecido com elastano ou alguma coisa com poliamida, até mesmo com poliéster, ele também pode ser um bom agente filtrante, né? Ele pode filtrar, né? E também pode, não necessariamente ele vai irritar a pele, né? Isso, a gente ampliou esse estudo, né? A gente, há 3 semanas, a gente vem discutindo com a BIT isso, nós ampliamos esse número de materiais possíveis e vamos propor à ABNT, na próxima semana, uma ampliação, para que não fique só restrito à questão do algodão, ou do tecido 100% algodão, o tricoline 100% algodão, que seja ampliado para outros tipos de tecido. Isso é o grupo da BIT que a gente participa. E o último grupo que a gente participa, por não menos importante, é o da ABNT. Participam a ABNT, a Anvisa, a BINT, a BIT, participa a gente, participa a BVTEX, e esse grupo discute o quê? Esse grupo discute, ele vai bem ao encontro do Conexão, que é o edital do Senai Nacional, que ele discute a criação de um protocolo, né, para que empresas que não fabriquem máscaras cirúrgicas ou qualquer outro EPI hospitalar, vamos chamar assim, que ela possa migrar a sua produção ou talvez criar um núcleo dentro da sua produção, onde ela vai fabricar, a partir de agora, máscaras, capotes, propés, toucas, macacões. Então, a ideia é que a gente crie um protocolo, onde esse protocolo vai ter, desde as normas, as resoluções da Anvisa, que todas que tratam desse assunto, um conjunto de materiais, qual o material mais adequado? Aí todo mundo fala, não, TNT é o indicado. Não, gente, mas existem vários tipos de TNT. Né? Existe o TNT indicado, que é o SMS. O que é um SMS? O que é um TNT SMS? Então, a ideia é que a gente traga um book, obviamente, eletrônico, onde você vai poder ali encontrar todas as informações para uma empresa que não fabrica material hospitalar a passar a fabricar material hospitalar. Então, isso é muito interessante, nós somos convidados,
pela ABNT e pela Anvisa, participam cerca de 8 instituições, o Senai de São Paulo também participa desse grupo, e a gente discute um caminho, né? Desde a hora que o cara decide fabricar até as boas práticas de fabricação, né? Como ele deve embalar, como ele deve fabricar e como ele deve embalar, como ele deve despachar esse material para o hospital ou para seja lá onde for que tiver o uso desse material. Então, esses são os 3 grupos que nós participamos, né? Eu vou deixar a Patrícia entrar e falar um pouco sobre entrar literalmente na apresentação técnica. Antes, eu queria trazer só um registro sobre esse itens, testes laboratoriais de conformidade para máscaras, né? Confecção que dispensa ultrassom, que foi até uma pergunta, né, que surgiu, e eu já vou me antecipar nesse tema de testes laboratoriais para deixar a Patrícia mais à vontade para falar dos outros temas, que são os temas da apresentação. Em relação ao teste laboratorial, como mesmo a Vanessa falou, logo no início da pandemia, onde se começou toda essa discussão de máscaras, fabricação de máscaras sociais, ou como a Vanessa mesmo falou, nem se falava de máscaras sociais, nós entramos com um pleito para que as máscaras cirúrgicas, que hoje elas só podem ser fabricadas com máquina de ultrassom, com fechamento, que é um fechamento sem costura, sem linha, né? É uma costura, a gente chama costura sem linha. A máscara cirúrgica ela só pode ser fechada com a máquina ultrassom. Então, a gente entrou com um pleito junto à Anvisa para que essas máscaras também possam ser fechadas com máscara de costura. Nós submetemos a Anvisa, isso ficou indo e voltando, discutindo. Por fim, a Anvisa ela disse um pouco o que ela vem sempre repetindo e o que está escrito na resolução. Fabrique, faça seus testes e, se tiver bom, faça um piloto, fabrique um piloto, faça o teste de filtragem, siga as resoluções e depois você passa a fabricar, caso a sua máscara atenda aos requisitos mínimos de teste. E aí foi o que nós fizemos. Nós fizemos um piloto de máscara cirúrgica costurada com linha e mandamos para 3 laboratórios, né, no Brasil que fazem esse tipo de testes, que nós no Senai CETIC não fazemos, ou não fazíamos, né? A frase melhor é essa. Eu vou falar um pouco depois sobre se não fazíamos, né? Então, nós mandamos para o IPT, para o Falcon Bauer e para o Controbio a solicitação para que fizessem os testes de filtragem, enfim, todos os testes que diz respeito à avaliação de uma máscara cirúrgica, para ver se a máscara cirúrgica fabricada com linha, né, de fato, ela atende às especificações mínimas. E esses testes demoram, então, esses laboratórios com uma demanda muito grande. E nesses últimos 5, 6 dias, São Paulo entrou em feriados, enfim. A gente era para ter o resultado hoje, por sinal, desses testes, e seria uma boa notícia para dar, porque isso, quando você amplia a possibilidade das fábricas fabricarem a máscara cirúrgica com linha, isso amplia a possibilidade, porque nem todas as fábricas têm essa máquina de ultrassom para fechar a máscara. E já a máscara, a máquina com linha, boa parte tem uma máquina reta, enfim, todas têm, é muito mais fácil fabricar com linha do que fabricar com ultrassom. E por isso que nós buscamos esse pleito, para poder ampliar as possibilidades, porque a utilização só com ultrassom, ela restringe, e nesse momento a gente quer que mais gente fabrique, obviamente, fabrique com qualidade. Então, nós estamos esperando esse resultado para ver se o piloto que nós fizemos deu ok. Se der ok, a gente vai dizer, gente, existe aqui um método para fabricar com linha, e que é um método onde nós fabricamos um piloto, testamos e deu X de filtragem, por exemplo, de bactérias ou de partículas. Se vocês quiserem fabricar, fabriquem. E lembrando que vocês precisam fabricar e também mandar para fazer os testes de vocês, porque a fabricação feita no piloto é diferente de uma fábrica e de outra fábrica e de outra fábrica. Na realidade, a resolução diz: fabrique, faça os testes, mantenha os testes guardados. A gente só vai procurar o resultado de vocês daqui a um ano. É quando ela vai exigir o resultado. Mas ela quer que todas as empresas que fabriquem já façam seus testes. Mas antes mesmo das empresas partirem para fazer, a gente resolveu fazer para ter uma garantia que o caminho que a gente propôs é um caminho bom, né? E a questão dos equipamentos é que nós, Senai CETIC, estamos adquirindo
os equipamentos que fazem esses ensaios, né? Então, são alguns ensaios, a gente tem que atender algumas normas, e a gente está comprando 3 equipamentos agora, que são equipamentos que, quando eles chegarem, nós vamos poder fazer esses testes que nós mandamos para o Controbio, IPT e para o Falcon Boy, e que estão com demanda muito grande. A gente também adquiriu esses equipamentos. A ideia é que a gente possa fazer eficiência de filtração bacteriana, a gente possa fazer pressão diferencial, a gente possa fazer resistência do respingo de sangue sintético e pode fazer também limpeza microbiana, atendendo a NBR 15052, anexo B e C, a ISO 22609 e NBR 15052, anexo D. Eu dei uma colada aqui, tá, gente? Porque são muitos números e muitos ensaios. Então, é isso. A ideia é que daqui a 1 mês e meio, ao tempo que o equipamento chegue, a gente elabora os procedimentos. Obviamente, nesse primeiro momento, esses ensaios não serão acreditados pelo INME, ou pela Anvisa, ou pelo órgão, mas nós vamos estar habilitados para fazer esses ensaios. Isso vai ser muito bom, porque essas empresas, por exemplo, que são fruto do edital Conexão, que são empresas que estão se preparando para fabricar equipamentos, né, EPIs hospitalares, elas vão precisar testar os seus equipamentos. Elas vão precisar testar os seus EPIs antes de colocar no mercado. E elas vão poder fazer isso com a gente aqui no Senai C-Ticket. Ok, gente? Eu acho que eu já me alonguei muito. Eu vou deixar a palavra com Patrícia, que ela vai, de fato, vai entrar na parte mais técnica, no que diz respeito a isso que eu falei um pouco sobre os materiais. Ela vai falar um pouco sobre as máscaras. E eu estou aqui até o final, caso vocês tenham alguma dúvida em um dos temas que eu tratei com vocês, aí a gente responde no final. Ok? Boa tarde a todos. Desculpa a velocidade, é que eu estou querendo ganhar tempo. Valeu, Fabiano. Obrigadão, cara. Obrigado pela participação, por poder compartilhar com a gente, né? Enquanto a Paty vai entrando e vai compartilhando a tela dela aqui, eu estava passando aqui, estava olhando quem está presente, a gente está com várias pessoas aqui online, e aí queria agradecer aqui, eu vi que a Juliana Cardoso do Senai está aqui também presente, junto com a Vanessa. Obrigado pelo apoio mesmo, pessoal. O Genildo do Rio Senai Rio Grande do Norte, parceiro nosso. Os consultores aí de C-Ticket, Erasmo, Gilson, Rorane, Camila, enfim, pessoal que está sempre aqui também falando, compartilhando conhecimento, hoje está assistindo, muito bom. O Nelson, nosso presidente da BTT, está presente também. Obrigado, Nelson, pela presença. Júlio Caetano também. Júlio, sempre presente aqui, assistindo e compartilhando com a gente também, né, os feedbacks, sugestões de melhoria. Obrigadão aí, Júlio. A gente está sempre junto. Romildo também, Romildo de Paula Leite. A gente compartilha várias coisas juntos aí lá no LinkedIn. Seja muito bem-vindo. Yasmin da Manga Rosa está vendo a gente pelo YouTube, hein, pessoal? A gente está ao vivo lá também no YouTube. E o Fábio da Ródia também está aqui. Obrigado, Fábio, mais uma vez presente com a gente. Paty, e aí, tudo bem? Como é que está aí? Tudo conectado? Microfone a postos? Tudo certinho? Creio que sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Estamos vendo perfeitamente também a tua apresentação. O microfone é teu. Ok, Curec. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem, como o Fabiano já falou, né, nós estamos aqui atualizando todas as informações que há algum tempo já temos disponibilizado para as empresas poderem acessar, todos os interessados no assunto, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais, atualizar as informações voltadas para a confecção, fabricação de máscaras cirúrgicas e as máscaras de uso não profissional, que é como agora a gente está chamando as máscaras sociais ou alternativas, né? Eu queria também informar que em algum momento eu posso pedir aí o apoio do nosso querido colega Erasmo, que ele é consultor também do IST, e ele tem mais algumas informações complementares a respeito de fabricação, né? Mas vamos lá. As máscaras cirúrgicas, né? A gente vai ver esses tópicos que estão apresentados aqui, aplicação, as normas, os principais documentos da Anvisa que a gente deve ter conhecimento, os materiais que são sugeridos em norma, as formas, os ensaios laboratoriais necessários para a aprovação da eficiência desse material, as formas de fabricação em maquinário usual
e esse processo está em discussão de fabricação alternativa, questões a respeito de esterilização e embalagem. Depois a gente vai falar de tópicos similares de uso não profissional. Muito importante entender, a aplicação ela está sendo bem colocada em mídia, né? Vários documentos que estão sendo disponibilizados, para que a gente entenda que é um dispositivo que ele deve ser utilizado uma única vez, ela é descartável, né? Ela é destinada a cobrir bem a área de boca, nariz, para evitar que em procedimentos cirúrgicos críticos, né, tanto o profissional de saúde como o paciente que está sendo tratado, ele se contamine com o que a gente chama de gotículas, né? Existem os aerossóis, que são de responsabilidade do EPI da máscara N95, e a máscara cirúrgica, que nem é considerada um EPI, pelo menos não até o presente momento, ela promove uma proteção cruzada, na verdade, né? Ela evita que o profissional de saúde contamine o paciente e vice-versa. Então, ela tem essas propriedades de barreira, né? Para impedir qualquer passagem de sangue e fluidos corpóreos. É também importante entender que na norma que controla a máscara, existem a denominação de 2 tipos de máscaras, né? Cirúrgicas comuns e as cirúrgicas de alta proteção. As cirúrgicas normais, elas são para uso de intervenção que não haja risco de salpico nos procedimentos assépticos usuais, né? E as de alta proteção, entende-se que ela deve ter, na parte externa dela, uma propriedade de repelência a fluidos, né? Então, ela pode ser usada em intervenções de risco de salpico. Essa repelência, ela deve ser indicada na embalagem do produto, tá? Então, se o seu produto for um produto comum, não há necessidade de informar, mas se ela é de alta proteção, isso deve estar claro no uso da embalagem, né? É claro que isso dá um diferencial no final de custo de cada um desses tipos. É importante também entender que existe uma norma principal que rege o desenvolvimento da máscara cirúrgica e é o que orienta em ensaios e aprovação ou reprovação do produto, que é a 15052 de 2004, né? Ela prevê requisitos para artigos de não tecido de uso odonto médico hospitalar, e dentro da norma também há uma menção a outras, e uma das principais é a 14873, para a determinação da eficiência de filtração bacteriológica desse produto. Tá? Além das normas que regem, é importante a gente conhecer os principais documentos da Anvisa, e esses documentos eles vão orientar tanto a fabricação, o que deve se tomar cuidado em fabricação, o que se espera de segurança e eficácia dos produtos, né? A regulação que deve ser buscada junto à Anvisa, né? Então, a gente tem aqui a RDC 16 de 2014, ela trata, né, da obtenção e a alteração de AF, que é a autorização de funcionamento das empresas com essa finalidade de produzir os produtos de proteção. A RDC 16 de 2013, ela trata de boas práticas de fabricação. Independente de se obter uma certificação, fica claro para a Anvisa que a empresa ela deve ser muito bem organizada, ela deve ter um sistema de qualidade consolidado. Esse sistema de qualidade, ele deve abarcar todos os processos de fabricação, desde a chegada da matéria-prima, o controle ambiental, controle de riscos, tudo deve ser determinado por esse sistema. Então, a empresa ela deve ter isso implementado, e isso é cobrado no ato de uma possível regularização de funcionamento. A RDC 56 de 2001 trata de segurança e eficácia dos produtos, então ele tem ali determinados os requisitos de segurança e eficácia para que não comprometa o estado clínico dos pacientes. É um assunto muito sério quando a gente trata da proteção de quem vai utilizar um material desse, mesmo que ele não seja considerado um EPI, mas muito mais considerando EPIs como o avental e outros produtos do gênero.
Outra resolução importante é a RDC 185, de 2001, que ela trata do registro dos produtos, né? E a RDC 40, de 2015, que trata do cadastro dos produtos. Uma coisa é você pedir o cadastro, outra você pedir o registro, né? Outra informação importante é a respeito dos materiais, né? Geralmente, pede-se, né, que a máscara tenha 3 camadas de materiais, mesmo que eles estejam integrados, né? Mas, no caso de não integrados, espera-se que ele tenha 3 camadas. Essas 3 camadas, cada uma, ela pode ter uma gramatura de 18 a 30 gramas por metro quadrado, aproximadamente. Essa gramatura, ela pode variar em função de melhoras de técnicas, né, de fabricação desses produtos, de atualizações, né? Isso sempre com a devida comprovação de que os requisitos que são solicitados nas normas são atendidos. Então, mesmo tendo aqui uma sugestão de gramatura, essas questões elas vão mudando à medida que as empresas vão evoluindo a produção dessa matéria-prima. Também, geralmente, esses materiais, as camadas são 2 camadas de spun bond e uma camada feita com a técnica de melt blow. O melt blow, ele é muito importante porque um dos requisitos da máscara é a filtragem de partículas, né? E o melt blow é justamente o filtro, uma das camadas, geralmente fica no meio, que ela vai promover a filtragem. Essa filtragem de partículas, ela deve ser igual ou superior a 98%. E a filtragem bacteriológica, igual ou superior a 95%. Então, esse material ele deve permitir estas questões, né? As de alta proteção, as máscaras de alta proteção, a camada externa dela deve ter a impermeabilização, né? Isso também é muito importante. E o material, de acordo com a norma 1502, ela tem que estar livre de odores e sem presença de fibra de vidro, né? Também é proibida a confecção de máscaras desse tipo em algodão, tricoline, o TNT comum, que é o spun bond comum, sem nenhum tipo de propriedade, tá? Isso tudo é proibido, desde que o material ele seja para fins de uso odontomédico hospitalar, tudo bem, mas se não for, não pode ser utilizado. A composição mais comum desses materiais, que são os não tecidos, ele é o de propileno, mas outras resinas podem ser utilizadas, como o poliestireno, policarbonato, polietileno, até o poliéster, tá? A forma usual das máscaras cirúrgicas, né, são as máscaras retangulares com as 3 pregas horizontais, né? O corpo, de acordo com a norma, ela tem que ter, no mínimo, 90 milímetros de altura por 175 de comprimento. As pregas, usualmente, elas têm na faixa de 2 centímetros de profundidade total cada uma. Elas têm que ter um ajuste na parte superior, promovida por um clipe nasal. Deve ser um material maleável, por isso a sugestão, né, desse tipo de material é que ele seja de alumínio ou algum produto que tenha essa maleabilidade. O alumínio, ele pode estar ou não recoberto por PVC, né? Alguns desses produtos são até conhecidos como amarrilhos, e ele deve permitir o ajuste adequado no contorno do nariz. Por isso, ele tem que ter, de acordo com a norma, no mínimo 130 milímetros de comprimento. E a fixação na cabeça do usuário, ela pode ser feita ou com elásticos, né, ou com tiras do próprio material da máscara, aproximadamente 800 milímetros de comprimento, e os elásticos é sugerido, né, pelo menos 100 milímetros de comprimento. Esses elásticos, para evitar questões de irritabilidade dérmica, o ideal são os roliços com cobertura de algodão. Nós vimos no mercado uma grande dificuldade também de adquirir inicialmente esse produto. Hoje já é possível encontrar o material com um pouquinho menos dificuldade, digamos assim, né? E aí entra aquela questão, na norma é solicitado que esses detalhes na peça, eles não promovam furos ou costuras a princípio,
porque entende-se que se você tiver furos, né, você vai deixar passar algum tipo de material. O que a gente está tentando testar é, utilizando a agulha mais fina possível, né, adequada para um material desse tipo, uma costura regulada, que a gente consiga obter a aprovação por manter a eficiência necessária nesse material nos testes. Vamos ver os resultados, né? Em relação aos ensaios laboratoriais, as eficiências solicitadas eu já havia informado, né? Na questão da eficiência de filtração bacteriológica, igual ou maior que 95%. A eficiência de filtragem de partículas de 98%. Esses testes, eles são feitos sobre a peça já pronta, tá? É necessário ver a eficiência geral do produto pronto para você entender que ele realmente está alcançando. Infelizmente, muitos testes de material, mesmo o SMS, tem dado na faixa de 90, 93, o que não atende a essa determinação de filtragem. Então, muito cuidado com os resultados apresentados por fornecedores e sempre fazer os ensaios nos materiais que vocês estão adquirindo para entender que ele está atendendo a essas normas, né? Também tem as dimensões que eu já falei. A tração das amarras e fixadores podem ser testadas também e elas devem aguentar, né, uma força igual ou maior que 11,3 newton. E a irritabilidade dérmica, que é dada pela norma 14673, ela deve indicar que o material é não irritante. Na fabricação, nós temos o maquinário mais usual e o maquinário alternativo, né? O maquinário usual é uma máquina, ela seria um equipamento todo integrado e multifuncional de ultrassom, de uma forma que você entra com os rolos de um lado e o material sai pronto no final. Na integração, ela tem adendos para fazer o pregueado, ela tem adendos para prender as tiras ou os elásticos, para prender o clipe nasal, já cortar e prender o clipe nasal. Ele é um equipamento que já faz isso tudo, então o processamento dela é todo automático. Isso gera em torno de 30, 35 máscaras por minuto com um equipamento desse tipo, né? Se a gente for considerar uma produção usual, né, a gente consegue por hora mais ou menos umas 200 máscaras. Então, tem uma diferença, né, bem grande no quantitativo que você vai ter e o custo, né, disso tudo. Você tem um custo muito maior de instalação, mas você pode abastecer muito mais também o produto. E você tem aí uma fabricação que deve ter todo o cuidado de higienização dos ambientes, o ambiente em si e o maquinário tem que estar sempre desinfectados, né? Os operadores que atuam nessas linhas, eles têm que estar munidos de todos os EPIs, para não haver contaminação também, então óculos de proteção, o protetor auricular devido ao som, né, no local, touca, máscara, avental, luva e calçado de proteção, ele tem que estar com tudo isso. Como a máscara cirúrgica não é um EPI, não é exigido um CA, mas é exigido, sim, registro, né, da empresa, registro do produto, né, e análise se esse produto ele atende ou não à funcionalidade dele. Aqui tem um exemplo de um maquinário integrado. Eu estou deixando 2 links na apresentação de produtos que você encontra hoje no YouTube, para vocês entenderem como é o funcionamento desse equipamento, né? Aqui, por exemplo, na primeira imagem esquerda superior, você tem a alimentação dos rolos de material. Como são 3 camadas, você vai ter 3 alimentadores. Depois a gente tem uma imagem mostrando um acessório para auxiliar no desenvolvimento das pregas e um acessório para fusão das alças. Embaixo você tem uma imagem das máscaras saindo prontas, tá? Aqui, se a gente pensa numa fabricação com maquinário alternativo, que é o que está em análise, né? A gente tem que fazer uma operação para inserir o clipe nasal na parte superior, imagina-se que com uma máquina reta, ou, se for possível, adaptar uma máquina e ter uma máquina de ultrassom, sem uma produção como daquela máquina integrada, mas uma máquina que lembre, né, uma máquina reta, só que seja de ultrassom, também é possível utilizar. Depois, esse material ele tem que ser fixado, pode-se usar mosqueadeira para fazer essa fixação.
tem que se fazer as pregas, né? Pode-se e deve-se usar um aparelho para ajudar nisso, porque é um processo demorado. Prender as tiras ou elásticos nas laterais, arrematar as laterais e as barras, isso você pode fazer tanto com um viés do próprio material ou fazer um chuleio com overlock. É importante que as tiras e os elásticos fiquem bem presos, né? Porque tem o teste da força necessária, né, para esse material segurar. Então, a gente sugere, né, para esse material que a gente fez nas nossas, para teste que ainda não foi aprovado, é usar pelo menos 4 pontos por centímetro, usar uma linha Tex 27 e a agulha mais fina possível, entre 9 e 10, que é de 65 a 70 mm. O material, se ele for feito nesse tipo de fabricação ou na outra, ele pode ser esterilizado com autoclave, ou ele pode e deve ser esterilizado com a fabricação usual, que é utilizando um gás, que é o óxido de etileno. Só que ele é extremamente tóxico, eu vou falar um pouquinho mais para frente dele. Aqui no cantinho inferior também tem 2 links de vídeos que mostram a confecção de máscara nesse formato alternativo ainda não aprovado, né? E a gente deve levar em consideração na fabricação, principalmente a RDC 16/2013 da Anvisa, que eu já comentei. A empresa ela deve montar todo o seu sistema de qualidade e ter o registro do processo de início a fim. Resumindo aqui, você tem que ter o teu lote, né, identificado, rastreável dentro do teu processo. Esse número do lote, ele tem que estar impresso na embalagem do produto, né? Porque se tiver algum problema com esse lote, igual acontece com medicamentos, né? Eu tenho que ter um responsável técnico e eu tenho que ter esse lote identificado. O que pode ter acontecido nesse material? Uma contaminação do material, da matéria-prima, uma contaminação em máquina, uma contaminação pós-fabricação, isso tem que estar claro e registrado, né? Isso é uma exigência. O processo de esterilização usual, né, é a utilização de um gás, que é o óxido de etileno. Isso expõe as máscaras a uma atmosfera contendo mais ou menos 400 ml por litro dessa substância. Qual é o problema desse processo? Eu tenho que ter um ambiente próprio para isso, porque ele é extremamente tóxico, né? Algumas empresas fazem esse tipo de terceirização de serviços. O material, depois de passar por esse gás, ele tem que ficar uns 7 dias sem ninguém tocar no material, para que ele possa finalmente ser liberado para embalagem e despacho, para onde ele deve ir, né? Então, é um processo bem complexo aqui nesse caso, porque ele não pode ser utilizado quando o material ainda está sendo depositado. Por ser tóxico, ele é cancerígeno, né? Agora, em comentários com a própria Anvisa, como existe o teste, né, de eficiência bacteriológica, se você utilizar a higienização e desinfecção em todo o teu processo de confecção, provavelmente o teu material ele vai estar com um índice de micro-organismo muito baixo e podendo ser utilizado pelos usuários, né? Mas tem que ser um ambiente mega controlado. Erasmo, você quer complementar alguma coisa aí? Erasmo, nós Oi, estamos Paty, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar, Erasmo. Vamos sim. Não, acho que as informações passadas foram bem pertinentes em relação à preparação desse material, né? Então, todas as fábricas devem ter suas instalações adequadas, projetadas a fim de propiciar o desempenho de todas as operações, né? Prevenir as trocas ou contaminação dos componentes. Vai desde a matéria-prima, né? Produtos intermediários acabados, e assegurar também o correto manuseio dos mesmos, né? Incluindo os fluxos de pessoas e um controle ambiental muito bem preciso, até mesmo um controle de qualidade, né? Então, mesmo essas fábricas que elas não venham a confeccionar também a máscara cirúrgica, mas a máscara social, no caso, também tem que ter todo o seu processo voltado para a área de qualidade, nesse sentido. Então, todo o processo produtivo, ele tem que estar enraizado em práticas de qualidade, bem mesmo com boas práticas de fabricação,
Mais um exemplo, grande parte das empresas que estão migrando para a fabricação de máscaras, para a gente ter um exemplo visual disso, de como deve ser o processo produtivo dessas fábricas, é só a gente imaginar um cenário daquelas fábricas que mexem com o ramo alimentício, né? Então, a gente vê todos os colaboradores, todos paramentados, né? Com aventais, com gorros, com máscaras, com luvas, né? Então, esse é um exemplo de visualização que a gente pode ter de como que é uma fábrica que fabrica máscaras cirúrgicas, né? Então, todo o pessoal tem que estar todo paramentado para estar trazendo segurança para os produtos que são manipulados em processo. Muito obrigada, Erasmo. Dando continuidade aqui no processo final da fabricação, depois da esterilização, você passa a embalar o produto, né? Então, é importante, de acordo com a RDC 16 também, de 2013, você ter a rastreabilidade e todas as informações técnicas possíveis na embalagem. Seja essa embalagem plástica, com impressão, seja uma embalagem de papelão trabalhada, né? É importante que tenham razão social, endereço do fabricante, as informações necessárias para que um usuário possa identificar esse dispositivo médico e o conteúdo da embalagem, tem que ter o número do lote, data de fabricação, prazo de validade, indicação que é um dispositivo médico, é de uso único, o nome do responsável técnico dentro da empresa, instruções de uso, condições de armazenamento e conservação e advertências e ou precauções que esse material deva alertar, né? Aqui do lado a gente tem mais ou menos uns 3 exemplos diferentes de caixas. Não estou fazendo propaganda dos fabricantes, tá? É só para mostrar, apresentar formas de layout dos produtos diferentes, ou em sacos, ou nessas caixas, né? E dentro da caixa ele pode estar simplesmente dentro da caixa, ou ele pode estar embalado dentro de um plástico e disposto dentro da caixa. Agora, falando um pouquinho sobre as máscaras de uso não profissional, são as sociais, alternativas, é para todo mundo utilizar, né? Não em uso profissional, fora o uso profissional. A gente deve mencionar que, mais ou menos em abril, né, a Anvisa ela deliberou que seria necessário que todas as pessoas utilizassem como uma forma de barreira, uma prevenção, principalmente para que você não passe, caso você esteja infectado, o vírus para o outro, né? Principalmente em ambientes onde você não tem como controlar o distanciamento entre as pessoas, né? Locais públicos, supermercados, farmácia, transporte, né? A gente deve sempre procurar deixar entre 1 metro, 2 metros a distância entre a gente e a outra pessoa. Um dado muito importante para as máscaras, né? Pensando nos pequenininhos, as crianças abaixo de 2 anos não devem usar máscara, porque elas podem incorrer em algum acidente de sufocamento. O ideal é que as crianças, só a partir de 2 anos de idade, utilizem. E para você usar a máscara, é importante sempre fazer a higienização antes e depois, né? E o tempo utilizado dessas máscaras não pode ser superior a 3 horas, ou se sentir que esse material ele está úmido. A umidade é que promove a dispersão do vírus, é pela umidade que ele se movimenta. Então, a gente deve evitar isso, né? A máscara utilizada ela deve ser disposta em um saco plástico até a possibilidade da higienização dela, né? Com isso, as pessoas têm que andar com um kitzinho, com algumas máscaras dentro da bolsa, para onde ela for, porque dependendo do tempo que ela esteja externa, ela vai ter que trocar isso algumas vezes, né? A ABNT ela lançou uma PR, a 1002, ela foi feita baseada em um documento da área de normalização francesa, a AFNOR. Então, ela traz algumas informações que sofreram adaptações para a nossa realidade e alguns dados, né? Por exemplo, é importante que a máscara seja feita de multicamadas, no caso, pelo menos 2, né? Na norma é até comentado 3 camadas de material. A terceira camada, na verdade, ela pode ser agregada à máscara como um filme, por exemplo, o filtro de café. Ele tem apresentado bons resultados de filtração como um material que pode ser colocado dentro da máscara e retirado, ser descartado, né? Ela tem que possuir o dispositivo de ajuste na cabeça, pode ser o conjunto de alças, pode ser os elásticos,
ela deve estar muito bem ajustada no entorno do rosto. Como o Fabiano comentou, a anatomia da peça no rosto é a que vai fazer grande diferença na proteção. Se ela estiver com aberturas, não vai adiantar, a eficiência dela vai cair tremendamente. E ela deve ser feita de um material que permita a respiração. No início havia sido veiculadas algumas informações erradas em mídia de que se podia utilizar, por exemplo, o saco de aspirador. Realmente, o saco do aspirador de pó ele é um material com alta eficiência na filtragem, mas é impossível de respirar com ele. A pessoa ela morreria asfixiada utilizando um material desse tipo, né? Fora outros problemas que pode ter, como alergia. Dentro da PR, né, da BNT, há um gráfico mostrando algumas medidas recomendadas para se tomar como base no desenvolvimento das máscaras, né, que são os comprimentos, tanto de lateral, as alturas, né, distanciamento em relação aos olhos, que são importantes na hora de pensar na anatomia da máscara. Ali está mencionado só a parte adulto, mas é possível a gente encontrar alguns links com medidas de infantil também. Dentro da PR, hoje, isso está sendo atualizado, há uma predisposição para o uso do algodão, né, de combinações variadas de gramaturas, né, gramaturas geralmente médias para altas, possibilidade de mistura com elastano, até 10%, né, a possibilidade de uso também de TNTs, desde que ele não cause alergia, entre 20 e 40 gramas, por exemplo, né? E a gente desenvolveu um relatório, o Fabiano comentou, esse relatório está disponível para consulta, ele foi atualizado há pouco tempo, com materiais possíveis para utilização, além de combinações de algodão com outras fibras, né? A gente está falando também de viscose, que é um material com propriedades interessantes aí, que a gente pode utilizar, entre outros. E a PR, ela vai ser atualizada também, vão ser adicionados outros materiais aí, mais para frente, não vai demorar muito. Dentro também da norma da PR, né, da prática recomendada, existem 2 modelos enfocados, que são baseados no DAFNO, e nós temos também no nosso repositório outros modelos, além desses 2 que estão aparecendo aí do lado direito, que seria um similar à máscara cirúrgica, um outro com a lateral franzida, mas ainda temos a outra bico de pato anatômica com a costura central, que se você utilizar costura de máquina, você pode fazer com esse tipo de formato também. E nós estamos fazendo um artigo comparando a eficiência de anatomia das máscaras também. Logo, logo a gente vai estar liberando esse artigo. Se você entrar na internet, vai encontrar uma série de modelos, né, diferentes, tem um link aqui embaixo, e a gente também colocou um link da Marlene Mukai, que é uma modelista conhecida, que tem alguns formatos diferentes, incluindo de infantil, aí que vocês podem acessar para se inspirar. Dentro da linha de ensaios laboratoriais que são sugeridos, né, é sempre importante a gente se preocupar com o que o outro vai usar, mesmo que não seja obrigatório. É importante a gente entender que se o material que a gente está usando vai atender a respirabilidade, filtragem, que o requerido de pelo menos 70% de partículas sólidas ou líquidas, né? É importante a gente saber se há toxicidade nesses materiais, se eles causam irritabilidade dérmica, se os conjuntos de alças estão funcionando bem, não vão arrebentar. São coisas que a gente deve se preocupar em relação à qualidade do material que a gente está vendendo, né? Em relação à fabricação, assim como o Erasmo falou, a gente tem sempre que se preocupar com o ambiente, né? Conscientizar os colaboradores para as práticas de higiene, disponibilizar o álcool gel em pontos, né, estratégicos dentro da empresa, usar equipamentos de proteção, ajustar o layout produtivo ou inserir dispositivos de barreiras dentro do ambiente de trabalho, né, trabalhar com turno rotativo, escalonar, né, promover a limpeza constante. A Anvisa, por exemplo, sugere a limpeza das superfícies de trabalho enquanto você está executando o teu material, né, fazer uma preparação alcoólica, então utilizar o hipoclorito de sódio, que é resultante da mistura da água sanitária com água, né,
e também preparar, se possível, lavar o tecido antes de produzir as máscaras, mas se não conseguir, promover também a desinfecção dessas máscaras ou colocar na embalagem que, antes de utilizar, o usuário deve fazer a higienização, né? E agora, finalizando aqui, as embalagens, elas têm que estar com o máximo de informações também possíveis. Você pode pensar na funcionalidade, por exemplo, fazer um packzinho para a pessoa poder guardar a máscara ali dentro, individual, com mais de uma, né? Então, é importante ter informações como o nome, a marca, alguma identificação de quem está fornecendo, pode indicar a prática recomendada caso você tenha utilizado ela como referência no teu trabalho, né? E que você possa testar que os materiais estão de acordo com a prática, né? Duração de uso dessa máscara, instrução de manutenção, instrução de utilização dela, tudo que você puder colaborar para o usuário, né, como informação, é importantíssimo. Inclusive dizer que crianças abaixo de 2 anos não podem utilizar, né? Então, algumas dessas resoluções, né, de rotulagem tem na RDC 185, né? E os pacotes, eles podem ser individuais, pode ser de 2, até 5 máscaras para venda, a não ser que você queira fazer um pack individual, né, para a pessoa já poder se preocupar com guardar a máscara suja, né? E a higienização, você deve também, dentro do possível, colocar essas instruções de higienização dentro da embalagem, né? Existe a recomendação do uso da água sanitária, mas também, no mínimo, a possibilidade de água com sabão, porque o sabão ele já é um meio importante para acabar com o vírus. Importante também deixar de molho e fazer depois o enxágue, né? Esfregar bem, torcer e passar a ferro quente esse material. Descarte consciente é algo que está sendo pouco comentado e já se vê, tanto das cirúrgicas que o pessoal tem comprado e havia sido sugerido, né, que as pessoas não utilizassem o material que é de uso hospitalar, mas a gente vê descarte de materiais desse tipo em rua, então é uma preocupação muito grande para com o ambiente, e o descarte desse material, ele é um meio de propagação do vírus, então ele deve ser descartado de forma correta, né? A partir do momento que ele perde algum tipo de propriedade, seja as amarrações estão fragilizadas, desbotamento tremendo, uma abertura das tramas, ele deve ser descartado. Então, deve-se colocar isso dentro de um saco de papel ou um saco de plástico, descartar esse material corretamente. De uma forma geral, todos os materiais que a gente está desenvolvendo, eles têm ficado em um repositório, tá? Aqui na apresentação tem um link para esse repositório, para quem não conhece ainda, não acessou. A gente tem esses materiais e outros tantos. Dentro dele tem uma nota técnica com a apresentação geral do conteúdo. Então, quando você entra nesse link, você acessa esse drive e pode verificar todo o material que a gente vem desenvolvendo. E tudo é atualizado constantemente, tá? Então, se você fizer um download de alguma coisa, observe se a data mudou, se o material foi atualizado. Espero ter ajudado tecnicamente com essas informações, e agora o Corec comanda aí as dúvidas que vocês tiverem para a gente tentar atender a essas dúvidas também. Obrigada aí, desculpe o prolongar do assunto. Excelente, Paty. A gente poderia ficar te ouvindo por bastante tempo, tá? Quando você fala, é muito fácil de compreender e são informações importantíssimas. Quando você falou dos ensaios, eu lembrei da live que o Júlio conduziu também aqui. Inclusive, está aí o Júlio. Tudo bom, Júlio? Seja bem-vindo aí. Obrigado por estar presente com a gente, Júlio César. E quem quiser ver, de repente, essa live, esse material que a gente fez, que o Júlio também participou, está lá no nosso canal do YouTube, lá tem todas as lives estão gravadas. Beleza? Antes da gente pegar aqui as perguntas, a Thaís vai juntar as perguntas para a gente, vai consolidar, mandar um abraço para o pessoal da Paraíba aí, estou vendo que a Patrícia Ventura estava aí presente, o Adson Rangel, que é um grande empresário lá da Paraíba, da VM Confecções, trabalha com uniformes. Obrigadão pela participação de todos. E a Lilian do Senai Pará, que está sempre junto com a gente, dando sempre apoio e trazendo dúvidas e ajudando a
capilarizar aí toda essa atuação do Senai C-Ticket também no Brasil todo. Beleza? Thaís, como é que estamos aí com as perguntas? Oi, Kurek. A gente tem algumas perguntas que a gente separou durante a live. Algumas são em relação à máscara alternativa de tecido. E o José Wellington, ele pergunta se a máscara de pano deve trocar por qual período na jornada de trabalho? De quanto em quanto tempo ele tem que trocar a máscara de tecido? Então, Patrícia, você pode responder para a gente? Bem, é a mesma questão, né? O que é recomendado na faixa de até 2 a 3 horas, ou se a máscara ela estiver úmida, né? Se a pessoa estiver trabalhando só com a respiração, ela vai durar até as 3 horas, normalmente, né? Se a pessoa tiver que trabalhar e falar muito, é normal ela ficar mais úmida com o tempo. Ela vai ter que ser trocada mais vezes. Legal. Então, 3 horas ainda seria, acho que o máximo, né? Tudo bem. Vamos lá, Thaís, mais alguma uma coisa que eu não comentei, mas ela está inclusive na PR, é o número de lavagens, né, do material, de 25 a 30 lavagens aproximadamente é o tempo de durabilidade. É claro que dependendo também da matéria-prima utilizada. Perfeito. Depois disso já compromete ainda mais aí, digamos, poder filtrante, digamos assim, né? As características de filtragem. Legal. Exato. Perfeito, Paty. Obrigado. Thaís, vamos lá, mais uma pergunta para a Paty, ou para o Fabian, ou até para a Vanessa, porque a Vanessa está com a gente ainda. Por aqui, o Cleiton Gomes, ele pergunta se os institutos citados, o IPT, o Falcon Bauer, realizam os testes de certificação para eficiência de filtração bacteriológica, o BFE, de acordo com as normas ASTM F2100 e a ASTM F2101 para máscaras cirúrgicas. Ele quer saber se eles realizam esse teste de certificação para eficiência de filtragem para máscaras cirúrgicas. Não sei se nós vamos ter essa informação aqui. Não sei se... Sim. Por aqui. Eu não sei, eu acho que é o Controbio, se eu não me engano. Patrícia, você me lembra, ou o Júlio pode nos dar esse socorro aí, qual é exatamente o laboratório, mas um desses três, um deles realiza, sim, o de filtragem bacteriológica também. E nós... É importante informar que é o ensaio, não certificação. Sim. Isso é importante, tá? O que é que acontece? Boa, Patrícia. Muito boa colocação. Esses laboratórios, eles realizam ensaio. Quem certifica produto como máscara cirúrgica é a Anvisa. O que ocorreu? Logo no início da pandemia, a Anvisa ela emitiu uma resolução. Elas sofreram agora várias edições, eu não sei nem que número está a última atual, mas a resolução, ela basicamente, durante um ano, ela isenta o fabricante de ter o certificado da máscara cirúrgica, de ter a certificação. Mas, apesar dela isentar durante um ano ele ter a certificação, a Anvisa exige que a pessoa tenha todos os ensaios que ela precisa reunir para solicitar a certificação. Então, o que ela não está dando é só a certificação, ponto. Porque quem dá a certificação para uma máscara cirúrgica é a Anvisa. Mas ela exige que você faça todos os ensaios. E um desses é esse ensaio citado. Então, como o Paty bem falou, esses laboratórios, eles realizam os ensaios. Você precisa reunir todos os ensaios, enviar isso para a Anvisa. Durante um ano, ela não está obrigando que você envie. Você faz os ensaios, vê que sua máscara está atendendo, o seu protetor está atendendo as regras, mas você guarda para si. Ela não vai te cobrar nos próximos 12 meses. Na verdade, nos próximos 10, porque já se passaram 2. Né? Acho que a Vanessa quer fazer uma contribuição aqui, Vanessa. Não? Achei que a Vanessa tinha falado alguma coisa. Não. Tá acho que é nessa linha mesmo que o Fabiano falou. Perfeito, valeu. Achei que você tinha comentado alguma coisa aí. Não sei se acho que está bem respondido, né? Acho que o Fabiano colocou aqui, tá... Kurek. Pode falar, Júlio. O Control Bio é que faz esses ensaios. Esses ensaios o Control Bio faz
faz o de eficiência de filtração bacteriológica, o Control Bio faz. Para responder ao Cleiton. Perfeito, aí eu juro para socorrer a gente. Só lembrando ao Cleiton e a todos que estão vendo que a STM F2100 é uma norma de requisitos e a STM F2101 aí sim seria a norma de ensaios, entendeu? Só para deixar isso melhor colocado. Perfeito, Júlio. Excelente. Thaís, mais alguma pergunta? Os comentários? O Nelson, da BTT, até agradeço a participação dele, né, como espectador. Ele está perguntando se, considerando que uma grande parte da população é de comércio informal já está utilizando as máscaras sociais, como deverá ser feito o controle para que realmente quem fabrique de forma caseira atenda às especificações? Aí cabe um trabalho de comunicação do próprio Ministério, né? Tem sido feito, a gente vê alguns vídeos apresentando na internet, a gente vê algumas apresentações em mídia, fora isso, é realmente um pouco complicado de se fazer esse controle, né? As normas estão aí, né? Digamos assim, elas são para ser cumpridas, né? Aí cabe a cada fabricante, na verdade, atender esses requisitos, né? Eu acho que que na realidade, Rodrigo, até fazendo um complemento, para as máscaras sociais, né, ou de uso não profissional, como a gente fala agora, não existe uma norma, né? A BNT ela não tem uma norma técnica. Ela soltou uma nota técnica, né? E a nota técnica, ela lista lá todos os materiais que são possíveis e que a BNT entende que são materiais que podem filtrar, que podem proteger você e o terceiro quando você está utilizando ela. Mas não existe um trabalho de regulação, de fiscalização. É realmente, como o Paty falou, é um trabalho de conscientização, né? Tem que explicar, tem que falar, repetir quais são os materiais, para que isso seja realmente de senso comum e que todo mundo utilize os materiais adequados, enfim. Que hoje está limitado um pouco ao algodão, mas está começando a ampliar agora para outros materiais. Excelente, Fabiano. Perfeito. Claríssimo. Thaís, mais alguma pergunta para a gente já Sim, ir... o Nelson fez uma outra pergunta, perguntando se, no caso da máscara com aplicação odontomédico hospitalar, segundo a Anvisa, a sala de produção tem que ser em sala limpa, com cuidado de contaminação física por não ser estéril, posteriormente. Essa orientação mudou em que ponto? Acho que a Paty falou. Não houve mudança nenhuma, né? Como foi deliberado pela Anvisa, eles só liberaram a questão da solicitação do registro, mas todas as normas elas devem ser atendidas. Então, deve haver a desinfecção dos ambientes onde o material é construído, o pessoal que está dentro da produção deve usar EPIs, deve ter todo um controle de higienização. Até aproveitando para responder uma pergunta que eu vi aqui, que a Jane está fazendo em relação à esterilização das máscaras cirúrgicas, tá? Jane, se você já desenvolve todo o teu processo de fabricação com cuidado, a tendência da necessidade de um processo de esterilização lá no final, ele vai se reduzir, tá? Mas se você conseguir comprovar que há uma baixa, né, entrada de micro-organismos nos teus materiais. Caso não seja possível fazer esse ensaio, o ideal é que haja esterilização, sim. Uma forma de esterilizar num processo alternativo é o uso daqueles pacotes de higienização por autoclave, similar ao utilizado em consultórios odontológicos, né? Você pode colocar uma quantidade menor de máscaras dentro do pacote, fazer a esterilização com autoclave, com uma temperatura até, no máximo, de 130 graus. Essa esterilização é feita com água. Essa água funciona dentro da autoclave
para esterilizar o material, tem um tempo para isso, né? A outra forma de esterilização, que é a mais usual, que é com grande quantidade de material, é pegar todo o material e colocar num ambiente onde o material recebe um vapor com a substância chamada óxido de etileno. Isso é um gás, ele tem que ficar numa sala hermética com esse material. Depois de 7 dias, esse material ele pode ser embalado com todo cuidado dentro de onde ele vai ser despachado, na embalagem que for. Eu vi uma outra pergunta aqui rapidinha também do Fábio Lacerda. Não, Fábio, a gente ainda não testou máquinas de seamless, né? As máquinas, sim, essas máscaras, elas, a princípio, tem que ser sempre um cuidado em relação ao material que está sendo utilizado nela, e se houver a possibilidade dela ter uma espessura tal que tenha o desempenho que a gente já falou de 70%. A questão é pegar o material e levar para ensaiar mesmo em laboratório, identificar se ela tem boas propriedades de uso, conforme solicitado. Beleza, obrigado, Paty, excelente. O Erasmo até deu um exemplo aí sobre o processo, né, processo de alimentos, enfim, que é todo controlado pela ISO 22000 aí. Mais alguma pergunta, Thaís? Além dessas que a Paty até já respondeu? Não, exceto essas que a Paty respondeu, o Nelson fez mais uma pergunta dizendo, para esterilização, tanto por autoclave e óxido de etileno, não tem que ser feito com a máscara embalada em papel grau cirúrgico para manter estéril até o uso? O que a gente viu nas resoluções é que o material ele não estaria embalado, não. Tem algumas embalagens que até promovem algumas arestas que entra o vapor por ela, tá? Mas isso a gente viu mais em outros tipos de EPIs que não a máscara. O da máscara, eles sugerem que se embale depois, pelo menos nos materiais que nós consultamos. Eu vi aqui também uma pergunta do Paulo André, do DR de Ceará. Paulo, as máscaras de não tecido, o ideal é que elas sejam descartadas, tá? Ninguém garante que com o uso do hipoclorito, a estrutura dele, do não tecido, ela vai se manter. Então, assim, só fazendo testes mesmo para saber se ela tem o comprometimento da eficiência dela ou não com um número X de lavagens. Esses testes a gente ainda não fez, tá? Muito bom. Acho que está respondido, né, Nelson? Se tiver mais alguma dúvida, Nelson, se não tiver claro, também fica à vontade. Pode acionar de novo aqui a gente. Ou se quiser falar também, fica à vontade, tá? Thaís, alguma questão aqui? Mais alguma pergunta? Não, acabaram as perguntas. Só lembrando que a gente está divulgando no chat o link para um cadastro rápido para receber todo o conteúdo das nossas lives e a gravação também, Kurek. Beleza, excelente. Thaís, eu vou pedir para você compartilhar também no chat aí o link de uma live que vai acontecer agora às 16h30 com os colegas lá do Senai Mato Grosso, e vai ser com a Falcone, então acho que um assunto bem legal e que também quem tiver interesse aí de acompanhar, acho que pode ser um material bem interessante. Eu vou aproveitar e colocar aqui na tela a nossa próxima live, que é no dia 2 de junho, onde a gente vai falar sobre coleções resilientes e orientações ágeis e sustentáveis para a nova normalidade. Aí a Angélica, que eu vi que estava aqui online, a Cris também estava aqui online, vão estar apresentando com a parceria aqui do Kleber, do Senai de Pernambuco, nosso parceiro também de longa data aí, que ajuda bastante a gente a divulgar o nosso conhecimento daí em outros estados também. Beleza, pessoal? Lembrando que a gente vai estar com o link aí, coloquem lá o cadastro de vocês, façam o cadastro para vocês estarem todos informados com as próximas lives e, principalmente, com esse material riquíssimo aqui que foi apresentado pela Patrícia aqui, pela Vanessa também, e que o Fabian comentou de forma aí brilhante também, com todo o conhecimento que ele tem sobre o assunto. Uma das grandes autoridades hoje em dia aí, o Fabian já tem falado em
na ABIT, na ABVTEX, precisou falar sobre máscaras, o pessoal chama o Fabian aí, que domina o assunto e fala de forma muito simples, né, digamos assim, consegue transmitir de forma clara todas essas informações. Se não temos mais perguntas, temos ainda alguma coisa, Thaís? Por aqui o Paulo André, do Ceará, ele pergunta se existe algum material no repositório que comente sobre os filtros HEPA. Não, Paulo, ainda não. Patrícia, exatamente. Beleza. Pessoal, então, agradeço a participação de todos, fechamos exatamente no horário aqui, 1h30 de live, precisamente às 15h30. Agradeço imensamente aí a Vanessa, a Patrícia, ao Fabian, por terem compartilhado com a gente o conhecimento, né, e as informações. E acho que foi uma live das melhores que nós fizemos. Objetiva, clara, rápida, com informações altamente relevantes e muito importantes para quem assistiu. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez. Obrigado a todos e até dia 2 aí, tá aí na tela, para a gente falar com a Cris e com a Angélica sobre as coleções resilientes. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.